Meditar para organizar a vida é o tema da live de hoje. Muito tem se falado sobre essa prática milenar que é a meditação. Parece até que ela está na moda agora, mas na verdade é uma arte milenar. E a religião ela está ligada, a meditação está ligada a alguma religião, ela é vinculada a algum templo ou algum monge. Muita gente diz, meditação não é pra mim, isso é impossível, eu não consigo. Eu mesma já fui uma das pessoas que falaram muito essa frase, enfim. E aí, também, como meditar confinado em casa, sem espaço, sem silêncio, muitas vezes sendo sufocado por tantas rotinas, tantas novidades. E muito tem se falado da questão da meditação, que traz uma série de benefícios, enfim, mas como praticar essa meditação? A Dani Nirmala diz que a meditação é um pretinho básico. Como assim? Enfim, então, para abordar todas essas questões, para que você consiga conhecer um pouco mais sobre o universo da meditação, para que ela possa contribuir não só agora com os nossos dias de confinamento, de isolamento social voluntário, mas para a vida, eu vou convidá-la aqui, a Dani Nirmala, que é professora de yoga e meditação. Antes, somente, queria passar para vocês alguns recados rápidos. Enviem essa live, apertem aqui o aviãozinho, enviem essa live para pessoas que vocês acreditam que vão se beneficiar muito da prática da meditação. Mandem seus comentários, suas perguntas, essa é uma conversa aberta em que nós vamos construir juntos esse papo, tirar as nossas dúvidas, então fiquem à vontade. Se acontecer da live cair, espero que não, depois vocês saiam e entrem novamente, que ela volta a funcionar. E uma outra coisa, nós vamos deixar para o final uma oportunidade bem interessante, que aí eu vou contar para vocês, que eu desenvolvi junto com a Dani, né? Ela abriu pra gente, na verdade, então vai ser muito legal. Então fiquem aí até o final também. E uma outra coisa que eu queria contar também, antes de chamá-la aqui, é que essa é a primeira live do mês de julho. Então toda semana nós teremos uma live aqui no Dona Lu Organiza, em que eu vou trazer profissionais que aceitaram o meu convite para nos passar dicas sobre o bem-estar nosso, da nossa casa, do nosso negócio, enfim. Então, existem muitas terapias, muitos caminhos para nos ajudar a ter uma vida melhor, mais saudável. E aí, eu quero abrir sempre esse espaço aqui das lives do Dona Lu para trazer esses profissionais, para que vocês conheçam esses caminhos, né? Porque assim como somos diversos, também existem muitos caminhos e às vezes o que é bom para mim não é bom para você. Então eu quero trazer esse leque de opções para que você possa conhecer, trilhar esse caminho, e o que quero para mim e para todos nós é uma vida boa, uma vida saudável, uma vida com bem-estar, em que a gente possa multiplicar a nossa luz, tá bom? Bom, sem mais, deixa eu chamar a Dani aqui para a gente começar a nossa conversa. E aí eu já falo aqui com todo mundo. Vamos chamar a Dani. Oi, Dani. Oi, Lu. Tudo Tudo bem, e você? ótimo? Tá conseguindo me ouvir bem? Tô te ouvindo bem, e você? Tá, tudo perfeito. Ai, que Que bom. bom. Dani, Bora vamos lá. lá. Primeira coisa, gratidão por você ter aceitado o meu convite, disponibilizar seu tempo, seu conhecimento aí para dividir com a gente. Gratidão mesmo, infinita. Sim, Lu, eu que agradeço também a oportunidade de poder falar aqui um Sim, a pouquinho. ideia é que a gente abra esse canal mesmo, como eu falei agora, para que as pessoas conheçam. Tem tantos caminhos tão maravilhosos aí, então eu quero realmente abrir esse espaço para que a gente mostre esses caminhos e aí cada um encontra e escolhe qual prefere trilhar, né? Com certeza. Legal. Dani, vamos lá então. Tem aqui uma lista grande de perguntas. Me fala primeiro um pouquinho sobre você, o clichê lá da live do Claudinho. Pois é, a gente tem que se apresentar, né? Faz parte. Então é o seguinte, meu nome é Daniela, eu sou instrutora de yoga, sou formada desde 2010 como instrutora, né, de yoga. E eu sou uma praticante de meditação, eu venho praticando já há um tempo.
também, mais ou menos no mesmo tempo que eu fiz a formação em yoga, eu participei algumas vezes de retiros de meditação e foi aonde eu comecei a me encontrar um pouco mais, né? E dentro desse período até hoje, eu faço várias coisas. Eu trabalho com medicina ayurvédica, a gente faz consultorias, a gente dá cursos, a gente faz atendimentos de massoterapia, faço as aulas de yoga baseada em várias técnicas diferentes, mas assim, a busca sempre é por trazer um pouco mais de tranquilidade, né, para as pessoas e equilíbrio. Então é Sim, isso. legal. E aí, me fala um pouquinho assim, não sei se são por conta dos tempos atuais, mas tem se falado muito sobre meditação. Por quê, Tem. Dan? Porque é o seguinte, Lu, quando a meditação ela não é algo recente, tá? Ela é uma prática que ela data de milhares de anos atrás. Então, eu mais ou menos tenho uma previsão de uns 4.000 anos atrás, e veio do Uhum. Oriente, aliás, né, que o Ocidente começou a trazer recentemente como técnicas de você trazer um pouco mais de paz interior. Então, o que acontece é que o oriental, ele já tem essas vivências como algo natural da vida deles. Então, naturalmente, eles meditam, naturalmente, eles se retiram, naturalmente, eles buscam opções para sair do caos do mundo e do próprio caos interior. Então, eles conseguem usar essas técnicas de meditação como maneira para encontrar equilíbrio, né? Encontrar organização dentro da sua própria vida. E é legal porque a gente vai falar muito sobre isso, né? Não por acaso, mas é exatamente a ideia da meditação, né? É desorganizar para organizar. Então, e aí veio para o Ocidente, então, a meditação com vários nomes diferentes. Então, hoje você tem o Mindfulness, você tem meditação cristã, você tem meditação transcendental, você tem o Raja Yoga, que é de uma escola chamada Brahma Kumaris. Enfim, você tem várias técnicas e o próprio yoga é uma técnica meditativa, é uma atividade psicofísica, né? Na verdade, tem a postura física e tem a postura mental também. Você não pode deixar, as duas estão relacionadas. E aí é por isso, né? Então as pessoas elas estão trazendo a meditação como realmente um estilo de vida, uma maneira de você sair dessa bagunça que está o mundo e começar a encontrar um pouco mais de equilíbrio. Pois é, e você vê, milênios têm essa prática, então acho que essa bagunça não é de hoje. Não, não é. Não é porque o que acontece é que é o seguinte, da natureza do ser humano existe o sofrimento. E o sofrimento, ele precisa ser trabalhado. Hoje o foco da gente é buscar a felicidade. Só que para o oriental, o foco deles, o foco da vida deles é se livrar do sofrimento. E naturalmente você vai encontrar a felicidade. Então é uma mudança de postura muito interessante que quando você começa a estudar sobre as filosofias orientais, você vai trazendo essas sabedorias que são diferentes. Então, hoje, se você observar a vida do ser humano, ela é pautada em dor e sofrimento, porque o ser humano está apegado a várias coisas, né? E aí, por conta disso, as pessoas elas estão realmente precisando meditar. Legal, muito legal. E aí, aproveitando que você falou sobre a meditação cristã, fica sempre aquela pergunta: a meditação está necessariamente ligada a uma religião? Não, não está ligada a nenhuma religião específica. Algumas religiões elas trouxeram a meditação como um caminho para você encontrar uma conexão divina. E é natural que isso aconteça, até porque dentro das próprias filosofias orientais, a busca também é por essa conexão. Você buscar a sua essência divina, a sua essência verdadeira. E aí você usa a meditação como esse recurso de fazer essa conexão. Não está ligado especificamente, né, a nenhuma religião, mas todas elas usam um pouco. O fato de você estar em um lugar onde você se conecta em oração com Deus, você já está ali meditando. Lógico que isso vai depender muito de cada um, porque eu posso muito bem estar numa missa, por exemplo, ouvindo o padre falar e não estar conectada com aquilo que ele está dizendo.
E aí eu não estou Uhum. meditando, né? Eu só estou presente ali. Então o ato de meditar é o ato da presença mesmo, de você sentir a palavra, de você sentir a presença divina dentro dessas práticas religiosas, tá? Então, mas assim, é, deu para perceber que existe essa diferença. A meditação ela pode ser uma técnica usada em vários recursos diferentes. Uhum. É, eu perguntei isso porque a gente, pelo menos aqui no Ocidente, atribui muito a meditação é coisa de monge budista ou de É, Dalai Lama, é o que a gente pensa, né? Então, assim, sim. meditação. Ah, não, eu não tenho nenhuma religião, então eu não medito, óbvio. Né? Só que é isso que eu acho que é interessante a gente deixar bem claro, né? Porque às Você vezes sabe esse que erro na informação de serviço para coisa, né? com certeza. Sabe que quando eu comecei a dar curso de meditação cristã, uma das minhas pesquisas foi exatamente sobre como o cristão enxerga a meditação. E eu vi que existe uma parte dos cristãos que entende a meditação como algo demoníaco, como algo que afasta você de Deus, e quando na verdade é o contrário. A meditação, te une a Deus, ela faz você estar mais presente com essa energia divina, com essa energia, com Deus mesmo, né, com a presença crística. Então, foi aí um grande tabu a ser quebrado, eu acho que ainda hoje né? Ainda existe muito desses pequenos tabus. Com certeza. E aí muita gente diz, meditação não é para mim, não sei ficar parado, né? Eu mesma já disse isso muitos anos, falei, gente, esse negócio de ficar sentado assim, porque eu aprendi muito, tem que sentar assim, tem que ficar assado, não pode respirar, tem que fazer não sei o que. Eu falei, meu Deus, não, não é para mim, não é, sério. Então, eu trago esse tema, mas é muito para mim também, porque eu já falei muito isso. Então a pergunta é: muita gente fala, meditação não é pra mim, então meditação é pra quem, Dani? Olha, é interessante porque quando a primeira vez que a gente conversou, não foi, Lu? Você já disse isso. Eu não tenho paciência para meditar. Então, porque É, você tinha, né? Tem um lance, uma história, né? Com a meditação. sim. O que acontece é que é o seguinte: é preciso, primeiro de tudo, você compreender o que, que é meditação. Hoje você Tá. tem muitos canais, né? De conhecimento. Você pode pegar na internet e buscar, tem várias informações diferentes. Uhum. Mas o mais importante de tudo é o que está dentro de você. Então você imagina o seguinte: como você é uma pessoa que trabalha com organização de ambiente, imagina a seguinte situação: a pessoa, ela para te procurar, ela precisa estar naquele ponto limite de não aguentar mais a bagunça que está na vida dela, não é isso? Sim. Então, a meditação ela funciona exatamente da mesma forma. Ó, A pessoa, para ela buscar a meditação, ela precisa estar consciente da bagunça que está dentro dela, daquela bagunça das emoções, da bagunça dos pensamentos, do excesso de informações que causa estresse, que causa ansiedade, e aí que causa muitos problemas físicos também, porque vão se somatizando, né? Então, a meditação ela vai ser usada nesse caso como a forma de você organizar todos esses sentimentos, todas essas emoções a partir do estado de consciência. uhum. Então, outra situação. Você, como uma pessoa que trabalha com organização de ambiente, você acha que funciona eu tirar esse objeto daqui e colocar em outro lugar? Ele estava me incomodando aqui, aí eu pus em outro lugar, vai resolver? Não, porque aparentemente ele estava num ponto, limpei aquilo ali, mas eu coloquei em outro lugar. Eu não resolvi aquele problema. E Uhum. isso a gente faz muito na vida da gente, né? Eu não me desprendo daquilo, eu não jogo fora. Então, você já deve ter visto muitas pessoas que procuram você com dificuldade justamente na questão de se desapegar, não é verdade? Super. Então, exatamente o que acontece com a gente. Esse é um dos maiores pontos, assim, que muita gente fala. A gente fala muito, né? Não dá para organizar a tralha. Tem que destralhar, desapegar, selecionar e que seja o mesmo nome para a mesma coisa. E muita gente fala, tá, mas eu não consigo desapegar. Ou seja, se eu não consigo dar nem o primeiro passo, o próximo que eu organizar é que eu não consigo mesmo.
Então, essa é uma das questões que vem mais à tona, assim, do que tudo, mais do que organizar, destralhar. Não, não consigo me desapegar de ainda mais itens emocionais, né? Itens de recordação. É, Esses são questões bem recorrentes, na verdade. sim, eu imagino, justamente porque nós, como seres humanos, nós nos apegamos às coisas, às pessoas, e é difícil para a gente compreender que uma hora, essa impermanência da vida, né? A impermanência da pessoa do meu lado, ou daquele amor, ou daquele objeto, ou de algo que você fazia questão, estragou, quebrou, você vai ter que jogar fora. Então, a meditação ela é para essas pessoas que elas estão a fim de mudar, que elas estão cansadas, que elas já estão de saco cheio de manter aquele mesmo padrão de energia, aquele estresse, aquela ansiedade, elas querem reorganizar a vida delas. Aí elas vão ter uma abertura sincera para começar a meditar. É diferente, sabe, de quando você começa a meditar dentro do modismo. Ah, eu ouvi falar que é legal. E aí você começa a fazer, né, meditação. Mas ele não vai ter um efeito igual. Quando você realmente vai porque você precisa, vai porque o bicho está pegando, sabe? Então, a meditação ela é para essas pessoas que realmente elas estão abertas e necessitadas dessa mudança, dessa renovação de emoções e de atitudes. Tá, então na verdade não tem credo, religião, fronteira. Todo mundo pode meditar, então. Todo mundo pode meditar. Todo Tá. mundo. Inclusive, existem N formas de meditar, mas tem uma maneira muito simples. Uma maneira muito simples que é você sentir o que você está fazendo, sabe? Prestar atenção no que você está fazendo. Eu dei um exercício esses dias para a minha turminha de meditação, e aí eu falei para elas assim, olha, vocês vão pegar uma atividade do dia de vocês, qualquer coisa, pode ser tomar banho, pode ser fazer um almoço, uma janta, qualquer coisa, e vão perceber todos os movimentos de vocês. E aí foi interessante que a minha aluna falou assim, Dani, é a primeira vez que eu senti o cheiro do meu shampoo. Ela não sentiu o cheiro do próprio shampoo, porque ela estava tão na pressa de fazer as coisas com rapidez que ela não percebia esses pequenos movimentos, né? Essas pequenas coisas, essas pequenas sensações. Então, isso é meditar. É simplesmente o fato de estar presente. Então, é muito simples. Não tem complicações. Tá, então na verdade, aproveitando, essa não é a próxima pergunta, mas aproveitando que você falou, então, por exemplo, se eu tô ali dirigindo, eu que tô começando ainda, então eu fico 100% focada naquilo, nem música eu coloco no carro, porque eu tô 100% focada. Então, isso eu estaria meditando? Sim, se você está concentrada em tudo que está acontecendo ao seu redor e se você está respirando relaxada, sim. Mas se Ai, você está tensa, aí não. Aí você está agregando mais um problema, né? Porque você está tensa. Então, o ato de meditar é você relaxar e você se integrar com o carro. De certa forma, eu fazia meditações assim, mas assim, para quem está começando, eu não recomendo, porque uma amiga minha, ela apagou, ela foi indo, ela foi parar no aeroporto de Guarulhos. Então foi muito engraçado que ela não viu. Ela estava dirigindo, ela estava atenta, mas ela não sabia para onde ela estava indo, ela foi. Então, quando ela deu por si, ela estava lá no aeroporto. Aí ela teve que fazer uma volta para voltar para casa. E eu acho que assim, o fato de você estar consciente não só do que está acontecendo à sua volta, mas estar consciente com o que está acontecendo com você. Porque a meditação ela não é um olhar para fora, é o contrário, é um olhar para dentro. É o de fora para dentro. Do que tá do lado de fora, como aquilo interfere em você. Então, se você tiver que fazer uma prática de meditação enquanto você estiver dirigindo, acho que talvez seria muito mais interessante se você passasse a perceber a sua respiração e se concentrar, sim, em cada movimento, né? Passada de marcha, pedal, tal, né? O silêncio.
não se estressar com o que está acontecendo à sua volta, mas sim estar concentrada, mas olhar um pouco mais para você, né? Então é um exercício. Tá, legal. E aí, na verdade, você disse, esse convite partiu porque você fez uma live com o Claudinho, e eu falei, gente, que maravilhoso, quero a Dani no Dona Lu falando de meditação também, as pessoas precisam ouvir isso. E aí, uma das suas falas que me chamou muito a atenção foi que você disse que meditação é um pretinho básico do ser humano. Então, me fala um pouquinho sobre isso. Então, a gente estava falando, né, na live e surgiu isso de uma forma tão espontânea e eu Sim. achei que encaixa super legal assim na vida das pessoas, né? O que que é o pretinho básico? É aquela peça coringa que você tem no guarda-roupa. E aí Uhum. você encaixa ela em qualquer situação. Você pode ir no shopping com um pretinho básico, aí você põe uma jaqueta jeans, um all-star, fica massa. Você pode ir num jantar de gala, né? Põe um salto, uma biju, uma maquiagem louca, pronto, tá ótimo. E também você pode usar aquela peça de roupa em qualquer situação. A meditação ela vai se encaixar da mesma forma. Ela vai se enquadrar em qualquer ambiente, qualquer momento, principalmente aqueles em que você está mais estressado. Principalmente aqueles que você está mais agoniado, ansioso, porque ela não é uma técnica complexa. Ela é simplesmente o fato de você estar presente, de você respirar fundo, de você sentir o seu corpo e ir se acalmando, né, de uma maneira consciente, de uma maneira equilibrada. Não tem segredo, sabe, Lu? Então, da mesma forma que é um pretinho básico dentro do guarda-roupa, a meditação ela serve para gente como aquela prática que vai servir para qualquer ambiente, para qualquer situação difícil, para qualquer situação de ansiedade, né? Então, ela vai servir em qualquer momento da vida da gente. E a gente precisa da meditação. Há um tempo atrás, eu dei aula de yoga para crianças. E nesse tempo, era muito legal, porque eu comecei a ter um contato com um grupo que era completamente diferente, porque a criança ela é muito leve, ela está desprendida das coisas, ela não faz questão de muita coisa, né? E, e naquele tempo eu fiquei pensando, poxa, se cada criança aprender a meditar, imagina como o mundo vai se tornar lá na frente. Então eu acho que a meditação ela deveria caber principalmente para os pequenininhos, né? Ensinar essa juventude, essa geração nova, né? A entrar em contato consigo mesmo. Nossa, isso seria maravilhoso se a gente pudesse fazer esse estudo, né? Colocar a meditação como uma maneira. E existem algumas escolas que já estão fazendo isso. Inclusive lá no Itaim Paulista tem uma escola que eles praticam meditação todos os dias. Olha E que legal. aí você melhora em várias coisas. As crianças têm uma possibilidade de cognição melhor, elas têm mais calma, elas não brigam entre si, elas não têm discussões, então elas são mais tranquilas, seres humanos mais leves, mais livres, né? Então, acho que é mais ou menos isso daí. É porque a criança também ela tem muito aquela coisa da entrega, né? Ela não fica. O adulto tem muito, mas eu vou fazer isso, mas eu vou conseguir o quê? Mas será que eu posso? Nananana. E a criança não. É pra fazer isso? É isso. Ela tá ali, 100%. Então ela vai fazer aquilo e o resto não tem resto, né? Então por isso que eu penso muito isso em relação à organização. Eu penso muito assim, gente, se essas crianças soubessem organização desde cedo, seriam adultos tão melhores. Eles iam evitar passar por tantas coisas que a gente passou. Seria. Agora você imagina a meditação como um recurso para a organização das emoções. E aí você vai ter adultos lá na frente mais equilibrados, mais centrados, né, mais voltados para uma verdade, né, interior, não
se esconder em arquétipos, se esconder da vida. Então, eu acho que a meditação ela ajuda bastante nessa busca, nesse autoconhecimento. Não é que ela só ajuda, ela é uma busca do autoconhecimento. Então, a criança, quando ela tem esse acesso, ela vai se tornar, de fato, um adulto muito mais equilibrado. Sim, então. E aí, isso inclusive me leva à próxima pergunta que seria: então a gente pode dizer que a meditação é uma ótima ferramenta para a gente organizar a nossa casa, a nossa vida, as nossas emoções e os nossos pensamentos? Com certeza. A gente estava falando do fato da direção, né? Mas nas Uhum. minhas aulas eu falo muito do ato de cozinhar. Eu tenho um hobby que é a culinária. E quando eu estou na cozinha fazendo algum prato, alguma coisa, eu estou concentrada, eu estou focada, eu estou presente, eu sinto cada ingrediente, eu vou observar se eles combinam entre si. Isso é meditação. Tá. Então, quando eu penso no ambiente em que eu vivo, eu penso num ambiente que seja agradável e que eu esteja me sentindo bem. Né? Para isso, eu preciso de um ambiente organizado. Mas a gente esquece que não é só do lado de fora, a gente esquece que para organizar também a vida, você precisa entender suas emoções. Você precisa saber de onde vem, por que elas estão ali. Se você parar para observar o seu pensamento, a sua mente, ela é um amontoado de informações. Então, são coisas que a gente capta, né, do lado de fora, são coisas que a gente vivencia ao longo do dia, coisas que a gente é obrigado a passar, uma pandemia, um tornado, um ciclone, um verão, um enxame de gafanhotos. Todas essas questões, elas estão presentes na vida de cada um, né? Cada um dentro do seu momento ali, cada um vivendo a sua história, mas existem várias coisas acontecendo. E se você não souber lidar com tudo isso, ó, o que aconteceu? Você vê que muitas pessoas tiveram que entrar em isolamento social e elas piraram, porque Sim. elas não estão acostumadas a estar em contato consigo mesmas, porque elas não estão acostumadas a estar em silêncio, né? Poxa, o que eu mais prezo hoje na minha vida é a solitude e o silêncio, não a solidão, né? Mas a solitude, que é eu estar em contato comigo mesma, eu estar nesse estado de presença comigo. Então, isso tudo porque eu venho treinando diariamente. Então, a meditação ela não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né? Do mesmo jeito que se você vai levar, quanto tempo você, como organizadora de espaços, quanto tempo você leva para organizar uma casa? Se você tivesse que fazer um projeto hoje. Tudo vai depender do tamanho da casa, da quantidade de coisas, da quantidade de pessoa. Não tem uma resposta 2 ou 3 dias. Pode ser um mês, né? Sim, até porque, veja, uma casa de 40 metros quadrados e uma de 200 metros quadrados. Claro que você demora mais para fazer a de 200 metros. Talvez não, porque tudo vai depender da quantidade de coisas que tem ali, daquelas rotinas. Não tem uma resposta pronta. Por isso que é um trabalho personalizado. Agora você imagina colocando tudo isso a nível emocional dentro dessas práticas meditativas. Quanto tempo uma pessoa vai sentir, né, o reflexo da meditação? Depende. Depende muito do lixo que ela guardou dentro dela. Depende muito da quantidade de informações que ela está se apegando. Então, o paulista, especificamente, porque hoje eu falo do paulista porque eu moro em Pernambuco. E aí eu sei que o paulista ele é workaholic, isso não tem jeito, tá? Tá no DNA. E aí quando eu vim pra cá, eu percebi que a natureza aqui faz com que as pessoas se tornem mais leves, sabe? Não se cobrando tanto por, por perfeição. Então, as emoções, né, quando a gente fala das nossas emoções, é a mesma coisa. A gente tem que entender
que, de acordo com o lixo que a gente foi acumulando, de pensamentos que não servem para nada, o tanto de informações que a gente vai acumulando ao longo do nosso dia, com os nossos trabalhos, com as coisas que a gente faz, as dificuldades de você trabalhar e viver em São Paulo, são várias questões que realmente incomodam, né? Trazem, de certa forma, dor e sofrimento. Então, dependendo da quantidade de coisas que as pessoas acumulam, aí o trabalho da meditação ele vai ser um pouco mais lento, um pouco mais gradual ou mais acelerado, vai depender muito. Eu tenho uma aluna que ela começou a fazer trabalho comigo há uns 2 anos atrás, mais ou menos. E ela até me deu um feedback esses dias, falando que ela se sentiu ótima com as práticas. Por quê? São 2 anos. Agora, tem outra pessoa que fez um curso de 10 dias e em 10 dias ela já sentiu toda a diferença na vida dela. Então, cada uma tem a sua história. Não está certo nenhuma nem a outra. Não está errado nenhuma nem a outra. Não existe o certo e errado dentro desse caminho, né? Mas existe o tempo de cada um. E aí a quantidade também de entulho que a gente vai ter que reorganizar. Eu Mas acho é que isso vai muito aí. também. Dá para fazer esse paralelo também muito com a organização. Tem muita gente que eu organizo e no dia seguinte, que já aconteceu, uau, meu Deus, mudou A, B, C, meu Deus, que incrível. E tem muitas pessoas também que não, você organizou e aí? E aí ok, porque vai muito também de você perceber as mudanças. Às vezes elas são Sim, discrepantes, gigantescas, explícitas, às vezes elas são sutis, né? Então você não é. sente assim, uau, mudou do dia para a noite, né? Elas são bem sutis, elas vão aos poucos. Então a mesma coisa acontece com a organização. E aí, como a gente fala também, uma bagunça enorme, mas nada daquilo foi acumulado do dia para a noite. E eu Uhum. falado muito nos vídeos, né, para quem está organizando sem uma profissional, eu sempre falo, olha, vai aos poucos, porque assim como você não acumulou toda aquela bagunça do dia para noite, você também não vai organizar tudo aquilo do dia para noite, porque não tem a rapidez que a gente tem, as técnicas, enfim. Mas mesmo assim, é importante começar. É importante dar esse primeiro passo, ter esse querer. Eu quero fazer isso, sei lá, por amor ou pela dor, né? Como se fala muito. Sim, com certeza. Agora, tem uma coisa interessante disso daí que você disse, dessa instantaneidade, né? Na live do Claudinho, eu falei uma coisa legal também, que é essa solução Dorflex. Então, a gente está muito acostumado eu tô com uma dor aqui, eu vou lá e tomo Dorflex. E aí a gente acabou assumindo que tudo na vida tem que ser muito rápido. Uhum. Deu um problema na minha vida, então eu tenho que resolver Dorflex. Só que é o seguinte, quando a gente fala de emoção, né, quando a gente fala de sentimentos, quando a gente fala de hábitos, assim, geralmente são maus hábitos que levam as pessoas a essa sensação de dor e sofrimento, não tem uma fórmula mágica que você vai tomar e aquilo vai resolver na sua vida. Não existe isso, né? Existe muito trabalho, é muito trabalho mesmo. Quando eu falo de reforma íntima, quando eu tento mudar esse padrão de pensamento que eu estou mergulhada, ainda mais hoje com tantas discussões por qualquer coisa, né? Então, todo mundo está muito à flor da pele, e esse estar à flor da pele acaba causando mais sofrimento e mais desconforto ainda. Então, como é que eu saio disso, né? Eu vou olhar para dentro, eu vou parar de olhar para fora. Tanto faz o que está rolando do lado de fora. Olha, só de fazer esse exercício mudou muita coisa na minha vida, mas eu vou falar, não é fácil. Porque nós somos pessoas sociáveis e a gente está em constante movimento, né? Você está conversando com as pessoas, então é difícil você ter que corta uma relação aqui, corta uma relação ali, mas ao invés disso você pode também renovar a forma como você encara a si mesmo, olha as suas reações. A meditação ela traz, né, esse olhar, mas não é de uma hora para outra.
você tem que trabalhar muito, você tem que estar muito consciente, você tem que praticar. Inclusive, no curso que eu dou, eu ensino várias práticas diferentes e muito simples. A gente estava falando de meditar em qualquer situação. Eu cozinho e estou meditando, então eu não preciso me concentrar em meditar num templo, criar um clima, botar uma vela. Só vou meditar se tiver uma luz negra. Só vou meditar se tiver um incenso. Então a gente acaba criando muitos quereres, né? E é justamente eu estou querendo sair deles. Quando eu entro para meditar, quando eu começo a meditar, eu saio desse negócio de, eu faço questão que seja assim, e aí eu começo a fazer as coisas de uma forma mais leve, mais livre. E é como se eu estivesse popularizando a meditação, né? Eu não torno ela algo muito difícil e longe. Ao contrário, eu tenho que trazer a meditação para próximo, né? Eu tenho que trazer a meditação como uma ferramenta muito fácil e muito simples, muito cabível no dia a dia. Então, eu acho muito legal essa sua fala, até porque a gente pensa que, dado o cenário atual, tá? Eu sei que isso vai passar, rezo por isso, que passe logo, mas dado o cenário atual em que pessoas próximas a mim estão, o pai, a mãe e 2 filhos, aí tem o home office, o homeschooling, academia, a casa ficou múltipla, né? Então, ela é academia, ela é escola, ela é o local de trabalho, ela é o local de lazer, ela é tudo isso. E muitas vezes você não tem um cômodo na qual você consiga ficar trancado. Então você pensa, tá, a mãe que tem que cuidar das lições, cuidar da casa, cuidar do trabalho, ou o pai também, né? Não vamos pensar que é só a mãe que tem que fazer isso, por que não? Em que momento essa pessoa consegue meditar diante desse cenário, né? E ela tem aquelas angústias de não saber, tá, mas e se meu filho vai para a escola, voltam as aulas, ele pega, e se o meu marido fica sem emprego, tem todo esse temor que agora tá maior, né? Então, é muito legal essa sua fala de meditar é para todo mundo, a qualquer hora, em qualquer lugar. Então, eu queria que você reforçasse isso. E aí, acho que vale também nessa fala entender que é uma coisa, eu acho que é do budismo, que é a questão da impermanência, né? Que muita gente está se angustiando agora de falar, mas eu não sei como vão ser as coisas, eu não sei como é que vai ser amanhã. Enfim, isso está me dando mais angústia, mais depressão, mas essa questão da impermanência, ela é permanente. Olha, a questão é que o mundo ele é impermanente, né? Na vida existem muitos ciclos, tudo é um ciclo de começo, meio e fim. Então você pode perceber que você vai abrir um pacotinho de sorvete, você vai comer o sorvete no começo, ele está inteirão, aí você vai comendo, numa hora ele acaba. Tudo na vida é assim. O fato de ter acontecido tudo isso fez com que as pessoas começassem a despertar para uma necessidade urgente de parar. E no curso de meditação que eu dou, eu explico sobre 3 pilares da meditação. Eu vou dar só uma palhinha. O primeiro é observar e relaxar o corpo. O segundo é observar a sua respiração e trazer a sua respiração de uma forma mais consciente. E o terceiro pilar da meditação, para mim, é o estar atento aos seus pensamentos. Quando você estiver numa situação difícil, você para observar esses 3 pilares. Pronto, você não precisa fazer grandes coisas. Se você fizer só isso, isso já abaixa o seu nível de adrenalina e já começa a deixar o seu corpo mais leve, mais suave. Então, você vê que não tem muito segredo. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Parar para respirar faz abaixar os hormônios negativos e melhorar, né, a oxigenação do corpo. Oxigenando o corpo, oxigena o meu cérebro. Oxigenando o meu cérebro, eu ganho mais conexões neurais. Eu ganho capacidade cognitiva. Então, tudo melhora quando eu faço esses exercícios, né? Da respiração, do relaxar do corpo e da observação da mente. Então, eu acho que cabe muito bem, inclusive, e é essencial para que as pessoas hoje, nesse momento que nós estamos vivendo,
que elas tenham acesso a essas informações de uma maneira mais consciente e de uma maneira que elas tenham um apoio, alguém que possa explicar. Porque a gente vê, né? Tem mil e uma ferramentas de meditação de YouTube e até aplicativos de celular. É legal, mas não tem o feeling da pessoa que está ali te ajudando. Tá? Porque o terapeuta, a pessoa que se propõe a ajudar a outra, ela está vivenciando junto, né? Ela está vivenciando uma experiência junto com a outra pessoa. E aí fica muito mais fácil para a gente poder ajudar, né? Dizer qual é o caminho, aonde ela está errando. O aplicativo não vai falar isso aí. Ah, você está errando aqui, ó. Não, ele não, infelizmente o vídeo do YouTube também não fala isso não. Por isso que eu ainda acho que se a pessoa está de fato interessada e necessitando, né, de um trabalho de meditação, ela vai ter que buscar alguém especialista. Essa seria a minha próxima pergunta. Tá, legal, vocês falaram da meditação, mas e aí, como é que eu faço? Por onde eu começo? Eu vou num curso, eu pesquiso um vídeo no YouTube, faço uma iniciação com alguém, vou no monastério, vou na igreja, como eu faço? Vamos lá. Na verdade, depende também do nível de estresse da pessoa. Tem algumas pessoas que estão com um nível de estresse bem alto, então elas precisam realmente buscar um grupo. Ah, tudo vai depender de onde ela se enquadra. Da mesma forma que eu comecei no yoga, eu comecei com o Hatha Yoga. Existem outras várias maneiras de você praticar yoga que eu não me enquadrei. Eu pratiquei várias e não gostei de nenhuma outra, gostei do Hatha Yoga, estou aqui até hoje. A mesma coisa é com as práticas que a gente realiza. Então você vai se enquadrando, você vai se encontrando, mas para isso você precisa experimentar. Então você começa com um grupo budista de repente? Pode ser. Você pode também buscar outros grupos. Eu comecei com o grupo da Brahma Kumaris, que é uma escola de meditação. Tem várias filiais espalhadas pelo Brasil inteiro. E eles dão um curso também online. Fazem tem vários vídeos deles também. E tem livros de pessoas maravilhosas. O Ken O'Donnell é o idealizador da Brahma Kumaris aqui no Brasil. Então, assim, foi através deles que eu comecei a entender o que era meditação. E comecei a aplicar essas meditações na minha vida e nas minhas aulas. E foi ótimo. Mas foi uma identificação minha. De repente, você precisa criar essa identificação sua, né? Saber onde você pode se encontrar. Agora, o que eu não recomendo é que se a pessoa está num nível muito alto de estresse, ela está muito ansiosa, tomando ansiolítico e ela vai pegar um vídeo do YouTube, eu acho que não tem uma preparação ali para poder trabalhar a emoção que pode vir à tona. Porque a meditação, ela tem muito disso, né? Ela traz coisas do inconsciente, ela traz coisas do subconsciente, então precisa ter um apoio, alguém que possa estar ali próximo para auxiliar. Né? Então é isso, Lu. Tá, e Não aí precisa de iniciação não, viu? falar, olha, preciso ir agora lá no templo budista, né? Enfim, fazer minha iniciação para começar a meditar. Não posso sair de casa, né? Então vou meditar quando? Nunca. Só que não. Não. Conta pra gente um pouquinho também, então, e aí, antes até, eu acho muito importante isso que você trouxe, porque eu tive uma experiência, por exemplo, de começar a fazer yoga com uma amiga. Então, ela estava fazendo na casa dela e eu na minha, mas a gente se falava depois. E depois de uma das aulas que a gente fez, ela começou a chorar. Foi exatamente isso que você falou. Ela fez a primeira aula dela e começou a chorar sem parar, assim, e falou. E demorou para entrar em contato comigo. Eu falei: o que tá acontecendo? Ela, não consegui parar de chorar, porque veio tudo à tona. E aí, assim, eu não sou instrutora de yoga, eu tava ali só dando um apoio moral. Mas mesmo assim, veja, Sim. ela tinha alguém com quem contar. Se você não tem ninguém com quem contar, você mexe com aquele tanto de emoções. Como organizar a casa? Desce o guarda-roupa
e fala, tá, e agora? O que que eu faço? Aí dá uma pane. Então, e é exatamente essa imagem que eu Agora, a diferença é que a pane emocional, ela não é igual à pane do guarda-roupa. O guarda-roupa você ainda com calma, você vai dando um jeitinho, mas a pane emocional, ela é ruim, porque ela pode causar mais um trauma, né? sim. E aí a pessoa fala, não, nunca mais eu quero meditar na vida, porque às vezes aquele tanto de emoções que vem à tona gera um sofrimento tão grande que aí ela não quer mais mesmo. Assim, ela associa que fazer uma ação, no caso meditar, pode trazer uma dor, e aí ela não quer mais aquilo. E aí ela fecha uma porta, né? Então, Sim. enfim. Queria que você contasse então para a gente um pouquinho do curso que você tem, porque temos uma instrutora, mais do que um ombro amigo, que foi o meu caso da minha amiga com yoga, temos uma pessoa capacitada para nos guiar nesse caminho, né, da meditação. Conta para a gente um pouquinho do seu curso. Ó, então é o seguinte, eu comecei com uma ideia. Antes da pandemia, eu tinha uma ideia de montar um grupo de meditação cristã. E eu tenho algumas amigas que são evangélicas e elas me deram apoio, pessoas maravilhosas que estão no meu caminho, que praticam yoga comigo também. E elas me deram esse apoio, me deram, né, um norte para entrar nesse contexto. E eu achei que tinha tudo a ver, porque a meditação, ela nada mais é do que essa busca pelo olhar divino dentro da gente. E aí eu comecei antes da pandemia com um grupo de meditação cristã, e aí eu repaginei esse curso para fazer um curso básico, e na verdade esse curso básico de básico ele não tem nada, né? Porque ele traz um pouquinho de cada coisa. Então eu falo de mindfulness, eu trago práticas de atenção plena, eu trago práticas da Brahma Kumaris, da Raja Yoga, eu trago práticas da meditação transcendental, eu trago um pouquinho de cada uma, né? Porque só assim as pessoas conseguem experimentar e praticar e ver a simplicidade que é você realizar uma prática de meditação assim. Então, o meu curso ele tem uma duração de 10 dias, é um encontro por semana. Nós vamos começar um primeiro encontro, vou falar um pouquinho sobre o curso, vou explicar um pouquinho sobre o curso, vamos falar um pouco sobre os temas que nós vamos abordar nesses encontros, e vai ser uma aula aberta. Quem quiser participar, fique à vontade, passa o número do telefone por direct para mim, por mensagem, que aí eu adiciono no meu WhatsApp e a gente cria um grupo e eu abro uma sala no Google Meet e aí a gente faz um encontro para eu poder explicar sobre o curso. Então, são 10 dias de práticas. Esses 10 dias a gente vai falar sobre práticas diferentes. Eu mando um áudio e o material da aula, mas sempre mando algum material extra, um texto para meditar, para refletir, para estudar. E nesses áudios tem as práticas que as pessoas vão ter que realizar durante a semana, né? Então, uma semana inteira a pessoa ela vai se organizar para ouvir o áudio em qualquer lugar que seja. A partir dali ela vai fazer a prática dela, né? E depois, no final do curso, a gente faz um feedback para saber como é que foi. Tem um teste de estresse também, que eu faço uma avaliação do nível de estresse de cada um. Enfim, é mais ou menos isso. Legal. Então é tudo online, Tudo online. pessoas de todas as idades, crenças, cores e cidades brasileiras podem participar. E Se aí, então, quiser. na verdade, dura 10 semanas, seria isso? Porque é um Isso, encontro. 10 semanas. Tá, legal. E aí, então, na verdade, uma vez por semana você disponibiliza 1 hora, 2 horas da sua noite. Quanto tempo demora o encontro? Então, o encontro é de 1 hora, né? É o suficiente para a gente conversar sobre o tema e debater. Porque o que eu gosto bastante, né, quando eu
faço esses encontros é que as pessoas tragam as suas experiências também. É diferente, não? O encontro online ele parece meio frio, mas acho que não é muito não, porque a gente conversando aqui, me sinto muito à vontade, sabe? Me sinto muito em casa, como se você estivesse aqui compartilhando desse momento comigo. Então, eu gosto de trocar ideias, eu gosto que as pessoas tragam suas experiências. Então, não é uma hora, mas às vezes passa um pouquinho, porque cada um fala um pouquinho, né, de si. E aí depois, além dessa uma hora, né, por semana, ainda eu mando os áudios para as pessoas praticarem em casa. Ah, legal. Então, na verdade, é uma hora e meia por semana, ao longo de Isso, 10 semanas, que seriam aí 2 meses e meio. E aí, mais ou durante menos isso. vai fazendo na sua possibilidade as atividades, as orientações que você passa, né? Isso, Legal, é bem isso possível mesmo. para todos. E aí, aproveitando então, você que está nos assistindo, a Dani disponibilizou para as pessoas que estão aqui assistindo a nossa live, com bastante carinho, um mega desconto no curso dela. Então, vão ser 50% de desconto, não é um descontinho, é um mega desconto, é metade do preço do valor das aulas. E aí, como faz para você ter acesso a esse desconto incrível? Basta você seguir a página do Dona Lu Organiza e a página da Dani. Dani, fala sua página. É Dani underline Nirmala. Legal. Aí eu posso até jogar num comentário aqui, deixa eu Ah, por escrever favor. aqui. Para que você consiga o desconto de 50% nesse curso de meditação da Dani, que vai começar terça-feira agora, não é isso, Dani? Isso, vai ser o primeiro encontro aberto. E Primeiro aí os encontro. demais vai ser a partir da semana que vem, Tá, legal. da Então, outra semana. eu acho que fica o convite para todos vocês participarem nessa terça-feira agora do encontro aberto e verem o que vocês acham tal. E aí, se vocês curtirem e quiserem permanecer na turma, sigam a minha página do Dona Lu Organiza, sigam a página da Dani no Instagram, que é o Dani Underline Nirmala. E aí manda para ela um direct falando, Dani, eu tava na live da Lu e quero meu desconto. Ela vai abrir essa possibilidade para as duas primeiras pessoas que se mostrarem interessadas, então não demora muito, fica a dica. E aproveitar esse momento que eu tenho dito muito nas minhas lives, que a gente está num momento extraordinário, no sentido em que saímos do ordinário, né? Do acorda, sai correndo, vai trabalhar, volta cansado, faz a janta, dorme. Então estamos em casa mais tempo, para quem pode, né? Também tem falado muito isso. A gente não pode generalizar porque é um erro, porque não são todas as pessoas que têm a possibilidade de estarem em casa, em isolamento social É, voluntário. Então, acho que é um momento extraordinário no sentido da gente olhar para si, tentar resolver as nossas questões e se a gente puder estar amparado de uma pessoa que nos oriente qual o melhor caminho seguir, a gente consegue sair de repente de tudo isso uma pessoa transformada, uma pessoa com um novo olhar, enfim. Não vou dizer uma pessoa melhor, mas uma outra pessoa, né? E conseguir lidar melhor com as nossas emoções, porque muitas vezes eu estava falando disso com uma amiga ontem, na verdade. São muitas camadas para a gente resolver. Né? Não adianta achar que, eu vou virar outra pessoa da pandemia. Você vai resolver um pedacinho. Mas é melhor resolver um pedacinho do que não resolver nada e ficar carregando aquela mochila da vida pesada, né? Para sempre. Muito pesada. é, Vai resolver quando já não tá andando mais nada, aí você vai resolver, aí demora um pouco mais, né? Não é que não resolve, resolve, mas demora um pouco dá mais. mais trabalho, né? Dá mais trabalho para resolver. Dá mais trabalho. Até eu ia comentar com você, só abrindo mais uma informaçãozinha. Claro. A prática de meditação, ela, assim, a gente estava falando desse imediatismo, né, que o ser humano está acostumado, né, que quer tudo de uma maneira muito rápida. Mas, Uhum. ó, você imagina o seguinte: quanto tempo você leva para construir a pessoa que você é hoje? Quanto tempo você levou para construir? Né? Eu tô com 42 anos, né? Não tenho medo de falar o tempo que esse corpo vive aqui nesse plano. Mas são 42 anos construindo uma essência. E aí, se eu tiver aqui hoje parar e falar, nossa, eu preciso mudar. Então, eu vou levar mais tanto tempo quanto eu estou vivendo até agora para fazer essa mudança acontecer efetivamente.
Então, Uhum. assim, é como ela falou, não deixar para depois, porque a prática da meditação ela é uma coisa gradual, né? E ela tem que ser assídua, ela tem que ser uma constância. Quanto mais eu faço minha prática, mais eu vou sentir esses efeitos benéficos, tanto no meu corpo como na minha mente. Então, é isso que a gente precisa compreender, que o efeito da meditação ele não é só a nível emocional, ele é a nível físico também. No curso eu falo sobre isso. Tá, muito legal. E aí eu acho que é importante você trazer isso no sentido de que, assim como quando a gente organiza uma casa, é mais do que ter uma casa bonita para foto, é ter uma casa que você vai achar as coisas facilmente, você vai ter praticidade, menos estresse, enfim, uma lista imensa de benefícios. A meditação também ela não está associada a uma prática religiosa, então ela também vai trazer benefícios para a sua vida como um todo, né? Para o seu corpo, para suas emoções, para você saber lidar com os desafios do dia a dia, porque eles estão aí, né? A Sempre vida vão estar. Você é. vê, uma hora você acha que está estável, aí vem alguém, alguma coisa e pá, te derruba. A gente, quando veio para cá, eu cheguei aqui em Pernambuco em fevereiro. Uhum. E foi pouco tempo antes da pandemia, a gente teve só o tempo de chegar, de mudança. Na verdade, eu cheguei aqui em janeiro e eu abri o meu espaço, minha casa, em fevereiro. E aí, assim que a gente abriu o espaço, na semana seguinte a gente teve que fechar por conta do isolamento social. Mas foi tão interessante porque se não fosse isso, eu não teria me reinventado, inclusive com relação ao que eu faço hoje. Então, não existe algo ruim, de fato. Né? Existem as situações que trazem para a gente sabedoria. E é isso que a meditação traz, né? Como é que você encontra a sabedoria no seu dia a dia e diante das dificuldades? Não fica choramingando, né? Eu tenho estudado um pouco sobre o budismo e aí Buda fala assim, olha, meditar é para a pessoa amadurecer, né? Amadurecer como ser humano, amadurecer com relação à realidade, você olhar para a realidade e encarar ela, não com, né, com esse pessimismo todo. Nossa, meu Deus, o que eu vou fazer agora da minha vida? Não, você para, respira e confia que tudo vai fluir. Então é mais ou menos isso que a gente ganha com a meditação. Então, porque na verdade dizer que não vão existir desafios é uma grande mentira. Eles vão existir, Oh, né? Sempre. Mas aí é o ponto como você lida com eles, né? Então, é o isso. que eu sempre falo, diante da situação atual, a gente pode ver o copo meio cheio ou meio vazio, né? Em tentar enxergar, esse é um momento em que de repente eu posso olhar para mim, para minha família, para minha casa e ressignificar algumas coisas, ou eu não aguento mais, que eu. Então, não é certo ou errado, são maneiras de se enxergar as coisas, né? E de passar por essas coisas de uma forma ou de outra, mais leve ou É. mais cansado, mais feliz ou mais cansado, enfim. Claro que a gente também não é tão estável do tipo, estou sempre saltitante na quarentena, não. Não. Claro que Até eu eu me permito dar uns pitis de vez em quando. Então, vale a gente respeitar a nossa condição humana de hoje estou saltitante, vou fazer mil coisas, hoje não estou a fim de fazer nada e tá tudo bem, né? É, Então, acho que vale a gente dizer isso, que não estamos falando de utopias, estamos falando de uma realidade. da vida real. Sim, acho que vai acabar daqui a pouco. Eu queria tirar Tá uma bom, foto pra gente encerrar. Vai. tá. Pronta? Eu sempre fico Manda. caída, né? Foi, Foi? foi. Deixa eu Legal. tirar. Aí depois você me manda. Sim, mando sim. Então, antes da gente encerrar, legal, a Dani colocou aqui. Só queria reforçar então, terça-feira a Dani vai abrir uma turma, vai ter uma aula aberta sobre meditação para pessoas de todas as idades. Então, participem dessa aula. É só mandar o contato para o direct dela, que ela inclui no Isso. grupo do WhatsApp. E aí, se você já tomar a decisão de participar do curso, que tem um valor bem simbólico, na verdade. 28 segundos. Curta o meu perfil, curta o perfil da Dani e manda um direct para ela. Tava na live da Dona Lu para você ganhar 50% de desconto. Isso é válido para as duas primeiras pessoas, não esquece, tá bom?
Dani, gratidão pelo Lu, seu... obrigada, amei. Obrigada, viu? Um beijo. Beijo. Até a Tchau. próxima. Tchau. Ah, 5 segundos.